Fala galera, tudo bem? Agora nós vamos para a nossa terceira aula, a aula aqui do Projeto CAESB. E nessa terceira aula a gente vai aqui ainda discutir sobre a nossa querida legislação sobre saneamento, né? E antes de iniciar a nossa aula de hoje, vamos lembrar que essa é a nossa terceira aula. Então, ó, vamos lembrar aqui como é que está funcionando a Semana CAESB, né? Olha aqui, Semana CAESB, nós já tivemos a primeira aula, a aula 1, né? Na aula 1, nós abordamos aqui a legislação acerca da Lei 11.445 de 2007, que fala sobre as diretrizes nacionais do saneamento básico. Nós já tivemos também a aula 2 e nós estamos agora na aula 3. A aula 3, então, é para abordar a legislação sobre saneamento. Tudo bem? Então, mais precisamente sobre a Lei 11.445, ainda é aula sobre essa legislação, onde a gente vai finalizar o conteúdo, tá? Nessa aula aqui, beleza? Tranquilo? Na verdade, não é finalizar, a gente vai encerrar para passar para o próximo tópico, beleza? Então, vamos aqui para você que está acompanhando na Semana CAESB, beleza? Então, ó, agora, dando continuidade, né? Lembrar a todos vocês que no dia 7/10 nós teremos o lançamento do projeto CAESB, tá? Onde você poderá aí adquirir o nosso querido projeto CAESB, né? Eu já vou até antecipar para vocês até a data da prova e vocês terem todo, tá, um material voltado para esse concurso público específico, assim como a gente está colocando aqui as leis relacionadas à nossa querida legislação da CAESB. Quer ter acesso ao material? Então, ó, clica no link que está aqui abaixo, tá? E aí você vai ser redirecionado para um grupo no WhatsApp. Nesse grupo do WhatsApp, eu vou postar lá o material e o link da nossa aula para que você possa acompanhar, beleza? Então, ó, se você chegou por algum motivo nessa aula aqui, porque estava deslizando ou passeando pelo YouTube, lembre-se que para poder fazer parte e receber o material, você basta clicar aqui, assim como os demais materiais. Para aqueles que são alunos ainda, estão assistindo a aula de forma gratuita, mas se quiser fazer parte também depois do nosso querido Projeto C10, será um grande, tá? É um grande prazer. Então, ó, colocando aí para a gente, sem delongas, resolver o que é importante para nós. Então, vamos lá, tá? Vamos aí resolver o que é importante aqui para o nosso conteúdo, que nesse caso especificamente aqui que a gente está falando, tá? É hoje sobre a aula 3. Aula sobre as diretrizes nacionais para o saneamento básico. E a gente começa a aula aqui de hoje falando sobre a questão de número 16. E ele coloca o seguinte pra gente, ó. Ele coloca aqui, pessoal, vamos lá. Um dos objetivos da regulação é estabelecer padrões e normas para a adequada prestação e expansão da qualidade dos serviços e para a satisfação dos usuários, com observação das normas de referências editadas pela ANA. Vale lembrar que a Ana aqui, tá, turma, quando ele colocar, não é minha filha Ana Clara, não. Ana aqui tá falando de quem? Da Agência Nacional de Águas, tá, beleza? Que a pessoa, se a gente não explicar, às vezes a pessoa fica meio perdida, né? Então, vamos lá, colocou aqui pra você. E aí, turma, o que eu tenho a dizer pra vocês é o seguinte, é que esse item, tá, ele está correto, ok? Realmente, tá, um dos objetivos das normas para adequada prestação é a expansão da qualidade dos serviços, tá, para a satisfação dos usuários. E isso vai estar lá previsto no artigo 22, no seu inciso 1º. Mas, esse aqui é apenas um dos objetivos. Mas quantos objetivos existem, tá, lá na legislação, né, na lei? O que temos são 4 objetivos, tá? Esse é apenas um deles. Então, seguinte, outro objetivo aqui, ó, tá? Então, ó, vou colocar aqui para vocês visualizarem. O primeiro objetivo, tá? É aqui, turma, tá? É a expansão da qualidade dos serviços para a satisfação dos usuários, com observação das normas e referências editadas pela ANA, tudo bem? Tá? É a adequada prestação e a expansão da qualidade. Esse é um. Agora, quais são os demais? Olha, turma, nós temos um segundo que diz o seguinte, tá? A legislação fala que é garantir, vou colocar ela aqui para que vocês já tenham aí no material e saber quais são esses objetivos, tá? Então, vou deixar já aqui, vou copiar para deixar já tudo certinho aqui para vocês. Ó, então, o outro é garantir o cumprimento das condições e metas
estabelecidas nos contratos de prestação de serviços. Estabelecidos aí, né, nos contratos de prestação de serviço. Dois aqui, ó, terceiro, tá? Qual é o terceiro aqui? Prevenir e reprimir o abuso do poder econômico, tá? Vamos colocar aqui, ó. Prevenir e reprimir o abuso do poder econômico financeiro. Tem uma exceção aqui, mas vamos colocar só assim para poder facilitar. Só quero facilitar aqui a memorização por parte de vocês. 4. Definir as tarifas que assegurem tanto equilíbrio, tanto o equilíbrio econômico-financeiro os contratos quanto à modicidade tarifária. Show? Então, isso aqui é importante, dá um print nisso, porque você vai guardar o dispositivo do artigo 22, ele pode ser objeto da nossa prova, justamente para saber quais são esses objetivos da regulação, tá bom? Tá, então, tá aí, fundamentação, artigo 22. Beleza? Segue o jogo, questão de número 17. E o que diz a questão de número 17? Ele fala o seguinte pra gente aqui. A ANA instituirá normas, tá, de referência para a regulação da prestação de serviços públicos de saneamento básico por seus titulares e suas entidades reguladoras e fiscalizadoras, observada a legislação federal pertinente, tá? E aí, nesse caso aqui, o item está correto, tá? Aqui o item está correto e a fundamentação é justamente o artigo 25A, tá? Turma, isso aqui é a literalidade do dispositivo da lei, tá? Que é a literalidade do dispositivo, tá, da lei. Aí, turma, depois é o seguinte, ele coloca aqui a questão de número 18 pra gente, tá? E aí aqui na 18 ele fala o seguinte, deverá ser assegurado, em qualquer circunstância, a publicidade dos relatórios de estudos, decisões e instrumentos equivalentes que se refiram à regulação ou à fiscalização dos serviços, bem como dos direitos e deveres dos usuários e prestadores a ele podendo ter acesso qualquer do povo, independentemente da existência de interesse público. Esse dispositivo aqui especificamente, turma, tá errado. E por que que tá errado? Vamos lá. Primeiro, fundamentação disso aqui. A fundamentação, tá, do artigo, da questão 18, vai estar lá no artigo 26, no seu parágrafo, tá, primeiro. E o que diz, tá, o artigo 26, parágrafo, tá,
primeiro, essa publicidade que está falando aqui, turma, tá? Deve assegurar em qualquer circunstância, não. Não é em qualquer circunstância, tá? E por que que não é em qualquer circunstância? Porque aqui a gente vai excluir, tá? Excluem. Vou colocar aqui, ó. Excluem os documentos considerados o quê, turma? Os documentos considerados sigilosos, tá? Documentos considerados sigilosos. Então, não são em qualquer circunstância vai ser assegurada essa publicidade. Sigilosos. Tudo bem? Tá? Esse aí, tá? A gente tem que tomar cuidado. Agora, por que que eles são considerados sigilosos? Em razão de interesse público relevante. Interesse público relevante. Tá? Mas aqui tem que ser o quê? Mediante, tá? Mediante, e aí não podemos esquecer disso, tá? Prévia e motivada decisão. Prévia e motivada decisão. Tudo bem? Ah, professor, mas onde vai estar escrito isso aqui que eu procurei aqui no meu material e não encontrei? Desde ser preguiçoso, tá? Desde ser preguiçoso. Aqui, nesse caso especificamente falando, a gente vai estar falando do que está descrito lá no artigo 26 e em seus outros, tá? No seu parágrafo único, beleza? Então, tá tranquilo até aqui, fechou, e aí a gente não tem o que se preocupar, tudo bem? Ó, e detalhe, essa publicidade aqui que ele fala, tá? Essa publicidade aqui que ele fala, tá? Ela deverá se efetivar, tá? Isso aqui é importante também. É outro dado, não está aqui, tá? Esse dado não está aqui descrito na questão, mas a gente vai colocar para que você já entenda sobre essa publicidade, tá? Então, essa publicidade, embora ela não esteja aqui, vamos colocar aqui outra informação, tá? Qual é a outra informação? O que a gente tem que colocar aqui sobre a publicidade? Ela deverá se efetivar preferencialmente por meio de site, mas na lei vai estar sítio, tá? Mas aqui eu tô falando site, tá? É o site que a gente tá falando. Mantido na rede mundial de computadores. Show? Então, essas são informações importantes, beleza? Então, deve ser assegurado na circunstância, né, a publicidade dos relatórios e de estudos. Não é em qualquer circunstância, porque aqui, essa publicidade, a gente vai, em algum momento, suprimir ela em virtude, né, dos documentos considerados sigilosos, em virtude aí do interesse público relevante, né, mediante a prévia motivada decisão, e a publicidade deve ser efetivada preferencialmente por meio de site mantido na rede mundial de computadores. E aí vem a questão de número 19. Questão de número 19, ela fala o seguinte pra gente, vamos lá. É assegurado, tá, aos usuários de serviços públicos de saneamento básico na forma da lei, né, na forma das normas legais regulamentadas
e contratuais, exceto. Ele quer aquilo que não é, então, assegurado aos usuários de serviços, tá, públicos. Aí ele coloca aqui pra gente, vamos lá. Amplo acesso à informação sobre os serviços prestados. Depois, ele coloca prévio conhecimento de seus direitos e deveres e das penalidades a que podem estar sujeitos. Acesso ao manual de prestação de serviços e de atendimento ao usuário elaborado pelo prestador e aprovado pela respectiva entidade de regulação. A publicidade dos atos e dos serviços de saneamento, bem como a transparência na execução e prestação dos serviços. Em letra E, o acesso a relatório periódico sobre a qualidade na prestação de serviços. Turma, o que é assegurado aqui? É assegurado aos usuários de serviços públicos de saneamento básico, tá? O que é assegurado, tá? Turma, é assegurado o amplo acesso à informação, o prévio conhecimento, o acesso ao manual, mas esse item aqui, que fala sobre a publicidade dos atos, isso aqui não está descrito, tá, na lei, tá? Então, nesse caso aqui, a resposta a ser marcada é a questão de número, tá? É o item de, tá? É o item I na questão de número 19. Tudo bem até aqui? Então, aqui a questão a ser marcada é letra D de dado, beleza? Não existe isso aqui. Baseado agora, vamos para a questão de número 20, ele coloca o seguinte para a gente. Os serviços públicos, tá, de saneamento básico terão a sustentabilidade econômico-financeira assegurada por meio de remuneração pela cobrança dos serviços e, quando necessário, por outras formas adicionais, como subsídios e subvenções, vedada a cobrança em duplicidade de custos administrativos ou gerenciais a serem pagos pelo usuário. E aí, turma, esse caso aqui especificamente falando, tá? A questão de número 20, ela tá correta, tá? E ela tá correta baseado justamente no artigo 29. Aliás, turma, esse item é a literalidade, tá, do artigo 29. Então, o item aqui está correto. Fechou? Então, questão número 20 correta. E aí, vamos agora para a questão de número 21. Tudo bem? Questão agora de número 21. E o que diz a questão de número 21? As novas edificações condominiais adotarão padrões de sustentabilidade ambiental, que incluam, entre outros procedimentos, a medição coletiva do consumo hídrico por unidade imobiliária com base na universalização dos serviços. Bom, turma, esse item aqui está errado, tá? Olha só, nós sabemos e temos que entender que tem uma regra que é o quê? Que é a individualização do consumo de água. E a gente vai fazer isso para todas as pessoas, porque existem pessoas, por exemplo, que quando entram nessa medição coletiva, acaba pagando aquilo que ele de fato não consome, tá? E também para a gente privilegiar, como a gente vai ver na próxima aula, quando estiver falando sobre a resolução da DASA, tá? Que existem padrões, tá, de residência. A gente vai ter um padrão de uso social, o padrão de consumo normal, que é o que a gente tem aí, né, na média. Então, isso a gente tem que tomar um cuidado, porque de acordo com esses padrões que são estabelecidos, nós vamos ter incentivos fiscais, tá? Vamos ter ali um auxílio do governo no sentido de reduzir a conta para essas pessoas. Então, olha só, aqui nesse caso especificamente falando, o item está errado. E está errado por quê? Tá? Aqui ele fala que a medição é coletiva. E a medição não é coletiva, gente. A medição não é coletiva. Segundo o artigo 29, tá? Isso aqui é importante até para vocês guardarem no seu parágrafo 3º, tá? O que que diz a questão? A questão diz que a medição, ela tá, individualizada, tá bom? A medição é o quê? Individualizada. Então, o que que tá errado aqui? Coletivo. Vamos colocar aqui, ó, individualizada. Fechou? Então, ela é uma medição que individualizada. Bom, aí fecha, e aí nós vamos agora para a questão de número 22. E a questão número 22 faz o seguinte, pessoal, só tomar uma aguinha aqui, porque tá denso, olha lá. Os prédios e condomínios que foram construídos sem a individualização da medição, ou em que a individualização for inviável pela onerosidade ou por razão técnica, poderão instrumentalizar contratos especiais
com os prestadores de serviços, nos quais serão estabelecidas as responsabilidades e os critérios de rateio e a forma de cobrança. Turma, esse caso especificamente tá correto. Tudo bem? Aqui o item tá correto. Beleza? Vamos colocar aqui, ó, questão 22. O item tá correto. Então, isso é para quê? Para aqueles que não foram que foram construídos sem individualização e que não for possível e não for viável, né? Foi inviável, perdão, a possibilidade de individualização dos hidrômetros. Então, nesse caso aqui, é feito dessa maneira, tá? E aonde está essa fundamentação, pessoal? Essa fundamentação vai estar prevista no artigo 29, em seu parágrafo 5º. Tudo bem? Tá? E aí segue para a questão de número 23. Questão de número 23, ele vai dizer o seguinte para a gente. Ele coloca: a cobrança pela prestação do serviço público de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas deve levar em conta em cada lote urbano os percentuais de impermeabilização e a existência de dispositivos de amortecimento ou de retenção de água da chuva, bem como poderá considerar o nível de renda da população da área atendida, bem como as características dos lotes urbanos e as áreas que podem neles ser edificadas. E aí, turma, esse item aqui do artigo 20, da questão 23, ela nada mais é, tá, do que a reprodução literal do artigo 36, tá, da lei. Então, o artigo 36 da lei, o item tá certo, e agora nós vamos para a questão de número 24. Tá? E quando o item está certo, pessoal, nem perco muito tempo falando com vocês, porque como está certo, a gente não precisa justificar. Agora, o errado é que a gente tem que justificar, fazer as observações necessárias. E aí, ó, baseado nisso, agora vamos para a questão de número 24. E o que diz a questão de número 24 aí pra gente? Ele coloca aí, ó, os reajustes de tarifas, tá? De tarifas e de serviços públicos de saneamento básico serão realizados observando-se o intervalo mínimo de 6 meses de acordo com as normas legais, regulamentares e contratuais. Pessoal, os reajustes, eles serão feitos a cada 12 meses, tudo bem? Então, não vai ser aí, tá? Não vai ser aí a cada 6 meses. Então, aqui é o que, turma? 12 meses, tá? Então, a questão de número 24 aí, o item tá errado porque é 12 no lugar de 6. E quem definiu isso? Deixa eu colocar aqui, ó, errado. E quem definiu isso aqui pra gente foi quem, turma? Foi o artigo 37, tá? 37. Fecha, então, vamos para a questão de número 25. E na questão de número 25, ele deixa claro aqui pra gente. As revisões tarifárias compreenderão a revalidação, tá, da prestação dos serviços e as tarifas praticadas e poderão ser extraordinárias, objetivando a distribuição dos ganhos de produtividade com os usuários e a revalidação das condições do mercado e periódicas, quando se verificar a ocorrência de fato não previsto no contrato fora do controle do prestador de serviços que alterem o seu equilíbrio econômico financeiro. Então, ó, as revisões tarifárias compreenderão as revalidações das condições da prestação de serviços e das tarifas praticadas e poderão ser extraordinárias, tudo bem? Ele coloca aqui pra gente, extraordinárias, né? E aí ele continua colocando para nós aqui, e aí ele fala assim, objetivando a distribuição dos ganhos e produtividades com os usuários e a revalidação, tá? E a revalidação das condições de mercados e periódicas. E periódicas quando se verificar a ocorrência de fatos não previstos no contrato fora do controle do prestador de serviços que alterem, tá, o seu equilíbrio econômico. Turma, se as periódicas está dizendo que é quando se verificar a ocorrência de fatos não previstos no contrato, pessoal, fatos não previstos no contrato, nós chamamos isso de algo extraordinário. Então, nesse caso, a revisão aqui é extraordinária. Tá? Então, aqui é extraordinária. E quando ele fala que é extraordinária,
objetivando a distribuição dos ganhos de produtividade com os usuários e a reavaliação das condições dos mercados, isso aqui são as periódicas, turma, porque não há nada de novo. Então, a questão está errada, porque, vamos lá, está errado porque aqui não é extraordinárias. Aqui deveria ser o quê? Tá? As revisões aqui são periódicas. Tudo bem? Então, aqui as revisões são periódicas. E onde ele disse aqui que é periódicas, na verdade, elas são o quê? Extraordinárias. Extraordinárias. Fechou? Então, nesse caso aqui, a questão está errada porque ela trocou os conceitos, né? E aí, se vocês depois quiserem acompanhar, dá uma olhada lá no artigo 38 da lei. Tudo bem? Então, o item aqui está errado porque é justamente o quê? É o contrário. Bom, fechou? Questão de número 26 agora para nós. Vamos lá. O que diz a questão de número 26? As tarifas serão fixadas de forma clara e objetiva, devendo os reajustes e as revisões serem tornados públicos com antecedência mínima de 60 dias em relação à sua aplicação. Olha, pessoal, eu bati muito nessa questão aqui dos prazos, tá? Porque para mim, a banca, seja lá qual for a banca que for, ela vai pegar os prazos e vai cobrar pra gente. Então, essa questão a gente tem que ficar atento, por quê? Porque aqui ele fala o seguinte: as tarifas serão fixadas de forma clara, tá, e objetiva, devendo o seu reajuste, os reajustes e as revisões serem tornadas públicas, com antecedência mínima de, não é 60, turma, mas é de 30 dias. Tudo bem até aqui? Então, aqui o item está errado, porque é 30 dias. Errado. E aqui é o artigo, tem que colocar aqui o artigo pra gente, o artigo 39. Fechou? Muito bem. E aí, vamos agora para a questão de número 27. E o que diz a questão de número 27, turma? Ele coloca aqui pra gente: os serviços poderão ser interrompidos pelo prestador em caso de inadimplemento pelo usuário do serviço de abastecimento de água ou de esgotamento sanitário, do pagamento das tarifas após ter sido formalmente notificado, de forma que, em caso de coleta, afastamento e tratamento de esgoto, a interrupção dos serviços deverá preservar as condições mínimas de manutenção da saúde dos usuários, de acordo com a norma de regulamentação ou a norma do órgão de política ambiental. E aí, turma, essa questão de número 27 aqui, ela é literalidade do que nós vamos encontrar lá descritos no artigo 40 em seu inciso 5º. Portanto, a questão de número 27, ela está o quê? Ela está correta. E a fundamentação é essa aqui. Tudo bem? A fundamentação é essa. Fechou? Então, item correto, reprodução literal, não tem do que a gente fugir. Questão agora de número 28, tá? E ó, antes de passar para a questão de número 28, eu quero dizer para vocês que nós ainda temos, e eu quero que você guarde isso pra gente, tá? Nós ainda temos aqui, tá, turma, a aula de Bach será realizada no dia 14, tá, de outubro, uma segunda-feira, das 19h15 até as 22h30, tá? E qual vai ser o conteúdo desta aula, da bendita aula e famigerada aula de Bach? Lei Orgânica do DF, nós temos aqui o segundo PDPM, o Decreto-C e a Lei Complementar 840. É uma aula no Bach, tá? O lote aqui, turma, é de 30 reais, não, tá? É 15 reais, tá? E esse lote de 15 reais, turma, até quando? É até o dia 7, tá, do 10, também conhecido como próxima segunda-feira. Então, você vai aqui, compra, a aula vai ser realizada, tá, no Deck Bar, tá, ali que fica na IPTG, no Deck Bar na segunda-feira. Então, a gente tem aí, se você quiser ingressos, tem aqui nesse WhatsApp, ou você pode clicar aqui no link abaixo, na descrição do vídeo, já tem lá o link para a aula de Bach, é só clicar e comprar. Fechou? Tá? Então, ó, tô aguardando todos vocês lá, viu, gente? Tô aguardando vocês.
Estão aguardando porque, cara, vai ser legal, tá? E essa aula aqui vai ser num formato diferenciado. Então, ó, tá aí questão do 28, mas não se esqueça também, hein? Ó, me segue lá no Instagram, me segue lá no Telegram, tá bom? No Telegram, beleza? E me segue também no meu canal no YouTube aqui. Fechado? Já anota aí, tá? E se inscreve no canal, essa coisa toda. E por fim, nós temos a lista de transmissão, tá? E nessa lista de transmissão, para você fazer parte, você tem que adicionar esse número na sua lista de contatos. Adicionou esse número? Relaxa, que aí você tem que mandar uma mensagem para mim, você tem que mandar essa mensagem, você tem que mandar. Você não vai ficar esperando não, tá? E aí você vai colocar SEDES. Só isso, beleza? Então, que é o concurso que você está estudando aí, já que a gente está colocando... SEDES não, desculpa, que é CAESB. Oh, meu Deus do céu. Que ato falho. Vamos. Fechou? Tá? Então, aqui, ó, vamos agora para a questão de número 28. Questão número 28 dizendo o seguinte para a gente. É facultado aos prestadores de serviços públicos de abastecimento de água fiscalizar a rede de abastecimento de água para coibir as ligações irregulares em virtude da universalização do acesso à saúde, tá? Então, turma, aqui o item está errado, tá? E por que está errado? Vou explicar aqui para vocês, tá? Aqui está dizendo que está errado, eu estou dizendo que está errado, porque na questão ele está dizendo o seguinte, é facultado, quando na verdade, turma, é obrigado aos prestadores, tá, de serviços públicos de abastecimento de água fiscalizar a rede de abastecimento de água para coibir ligações irregulares em virtude da universalização, tá, do acesso à água, tá? E aí, ó, feita essa observação, quero que você coloque também aí o artigo, tá, turma? Tá? Onde vai estar isso, professor? Lá no artigo 43A. 43A. Fechou? Tá? Agora, nesse caso especificamente falando, tá, turma? Ele vai ter que fazer isso e a gente não pode esquecer que se ele corrigir as falhas da rede hidráulica de modo a evitar vazamentos e perdas, tá? E aumentar a eficácia do sistema de distribuição, tá? Então, quando ele faz isso, ele acaba permitindo, tendo essa melhoria na distribuição, tá, da água. Bom, turma, chegamos até aqui agora, tá? Nós temos aí, já, para quem não tinha questão nenhuma, você já tem 28 questões que trabalham direitinho o que está no nosso conteúdo. Nosso conteúdo ainda é grande, tá? Mas a gente vai manter firme no nosso propósito. Questão tranquila aqui para vocês? Ótimo. Então, ó, vamos fazer o seguinte. Vamos agora para a próxima aula, aula 4, mas lembrando para vocês, nós temos então, tá, dentro desse contexto, a aula do dia 7, tá? Aula do dia 7, aula para o lançamento do projeto CAESB. Eu estou esperando todos vocês a partir das 19h30. Venham para mudar a sua vida, tá? E garantir aí um belo, tá? Uma bela remuneração nesse concurso aí da CAESB. Fechado? É isso, pessoal. Então, ó, fiquem com Deus, beijo no coração. Não deixa de dar um like aqui, tá? E compartilhar esse link com todo mundo. Valeu, fui!